Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Rosalina Bertolini, psicóloga e hipnoterapeuta e também estou na TV Relacionamento. Olá internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós vamos falar com um profissional do mais alto gabarito, convidado muito especial, Zé Jorge Porto. Muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço, professor, é uma honra ser entrevistado pelo professor Dr. Kendi. Eu me sinto honrado de estar aqui participando hoje desse evento. Imagina, você que é top, meu amigo, você que é top. Obrigado. Jorge, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, né, e um pouquinho da sua trajetória profissional e as formações que você teve. Depois nós vamos falar bastante sobre o seu livro. Tá bom. Eu nasci na cidade do interior de Pernambuco, fui me criado ali na próxima Recife, né, vim do interior, e com 17 para 18 anos eu mudei para São Paulo. Para estudar? Para trabalhar. Para trabalhar. Para trabalhar. Ah, okay. Para trabalhar. Iniciei aqui num prédio aqui pertinho, aqui na IBM Tutóia. Ah, que bacana. De ajudante de eletricista ali em 15 de abril de 75. Puxa, que bacana. Ali foi o início da minha carreira, foi ali onde eu entrei no Senai, logo em seguida fiz escola técnica, depois engenharia. E depois de um certo tempo eu descobri que eu tenho uma certa vocação para a área humana, me formei também em filosofia, sou bacharel em filosofia e também tenho formação, graduação em gestão estratégica de empresa, uma graduação pela Universidade do Sul de Santa Catarina, onde eu sou lato sensu, formado em gestão empresarial. Que bacana. Então, na verdade, aquele negócio de eterno aprendiz sempre esteve com você. Sou um aprendiz. Hoje eu me sinto sempre aprendiz, todo dia um aprendizado. Todo dia uma melhoria contínua. Perfeito. O homem não está completo, né? É verdade. Nós estamos dia melhorando. Tá. A melhoria contínua. Jorge, os internautas têm uma curiosidade do seguinte. Você já tinha feito uma graduação de engenharia na área de exatas, tá? O que te deu assim um insight, falar assim, olha, eu quero fazer filosofia? Entender mais o humano, questionamento da vida, das coisas, da própria ciência, de alguns assuntos da própria engenharia, e principalmente a parte relacional. Perfeito. Que é muito dura o trabalho na construção civil. Então isso me levou a entender um pouquinho mais e cair no campo da filosofia, para poder entender um pouquinho a vida, entender eu mesmo, entender quem era o Zé, quem é o José Jorge, e compreender o próximo. Mas a filosofia... Foi muito bom, então, você recomenda? Sempre, as pessoas? Sempre. Só para concluir, professor, eu cheguei à conclusão que não existe nada fora do humano. A exata está aí para servir o humano. E por que não entender o humano? Sim. Foi nisso. E mesmo assim, as empresas são feitas por pessoas. E o que eu sempre falo assim, normalmente o profissional ele entra numa empresa pelas habilidades técnicas, mas muitas vezes ela é dispensada pelo comportamental. Perfeito. Nós entramos lá, no Logos, né? A razão, a lógica. Sim. Mas ali é a entrada, é o teste inicial. Embaixo a emoção, a empatia, que está na base da pirâmide, é o que sustenta ele durante toda a trajetória profissional. Sem esses requisitos básicos, ele não se sustenta lá em cima. É verdade, Por isso que muitas vezes a gente vê que você fala assim, puxa vida, a pessoa estava tão bem, mas se desestruturar emocionalmente, pode ser um desastre. Pode ser um desastre. Lamentavelmente as escolas formam, no caso de engenharia exatas, de exatas de modo geral, ciências duras, né? Mas formam para a gente lá no topo da pirâmide. Verdade. Mas a base da pirâmide é que nos sustenta, o humano nos sustenta. São as emoções, a empatia, o relacionamento, principalmente o relacionamento. E nas ciências humanas, 1 mais 1 é 2. Aliás, desculpa, nas ciências exatas, 1 mais 1 é sempre 2. Sempre 2. Né? Agora, nas ciências humanas, 1 mais 1 é mais do que 2. Aí nós estávamos falando da sinergia, né? Exatamente. 1 mais 1 pode ser 4, pode ser 5, pode ser 6. Isso, exatamente. Assim como na exata, 2 mais 2 são 4, mas se tiver um tosse contra, não será 4. Exato, perfeito. Bom. Ô Jorge, e em que momento, você foi instrutor também do Senai? Senai.
dei aula de laboratório em universidade também, tá? Mas foram bastante tempo no Senai lecionando eletricidade. Que bacana, legal. E que momento assim da sua vida você falou assim, eu preciso escrever um livro? Olha, foi muito engraçado. O ano passado eu estava em casa e meu diretor, uma história bem engraçada, ele ligou: Jorge, você está com mais de 60 anos e começou a pandemia, você tem que ficar pelo menos 20 dias de férias, que você tem direito. Eu disse, tá bom. Eu fiquei esses dias em casa e nesses 2 dias, os primeiros 2 dias, eu fui construir 2 banquinhos de madeira. Que legal, bacana. Aí logo depois eu disse, não, vou ficar parada não, vou escrever alguma coisa. Aí comecei a escrever. Mas você pegou a madeira e cortou? Isso, reciclei. Fiz 2 banquinhos. Ficaram um banco bacana, muito bacana. Que legal. Ficou muito bom. Eu fiz 2 banquinhos, ficaram bons. E dá para sentar neles, tudo? Sentar, já fiz churrasco com a turma em cima, muito bom. Muito bom, banco forte mesmo. Parafusado com madeira. E ocupou bem a mente, né? Ocupei a mente. Porque ficar pensando, a pandemia, não sei o que lá, então tem que fazer alguma coisa. O objetivo era esse, professor. O objetivo era esse. E depois desses 2 dias, vou ocupar a mente desenvolvendo alguma coisa que seja útil para mim e para o próximo. Foi onde eu editei esse livro. Perfeito. E o título, que ficou aqui, ó, muito bonita, a capa também, Reflexões para Gestores. Da onde saiu assim? Exato. Eu cheguei à conclusão que cada pessoa faz gestão da sua própria carreira, tá certo? Para poder você fazer gestão da carreira de outro, tem que fazer da sua. Mas eu verifico que as pessoas aplicam ao pé da letra ciências duras na gestão. É verdade. Principalmente na construção civil. Então eu disse, deixa eu estudar um pouquinho. São prazos e tem que ficar pronto, custe o que custar. Preço, né? prazo. E às vezes nem sempre é qualidade. Isso, sem dúvida. É verdade. Tá? Foi nesse contexto que eu me dei um insight para escrever esse livro. Que seja uma série de muitas. Que bacana, sem dúvida. Não, e você escreve muito bem. Obrigado. Porque muitas vezes o engenheiro mesmo, ele tem certa dificuldade em escrever da área de humanas, né? Mas você domina muito bem e ficou um livro realmente muito bom. E quando você fez gestão estratégica de empresas, o que você sentiu? Ajudou bastante também a complementar? Muito, professor. A gestão estratégica me deu uma visão que muitas vezes você vê no mercado, se você assiste isso no mercado claramente, as pessoas fazem um planejamento e o eu do gestor, ele põe uma equipe e ele começa com aquele planejamento com a equipe máxima e vai até o final. Isso é uma tragédia. Na gestão estratégica, me deu um conhecimento que eu tenho que mapear as competências, eu tenho que ter essas competências mapeadas para iniciar o meu planejamento, não só com materiais e ferramentas, mas com gestão de pessoas, botando pessoas certas no lugar certo, e no momento certo elas têm que sair para fazer outra atividade, e com isso reduzir custo e sair um trabalho. E evitar esgotamentos também, né? Principalmente, estou com esgotamento físico, exatamente isso. Seria assim, você colocar energia quando precisa e retirar quando não precisa. Perfeito. Né? Para ser colocado nos momentos exatos. Perfeito. Essa é a gestão estratégica. Normalmente, e dá mais qualidade também, né? Sim, normalmente as pessoas querem fazer gestão de material e de ferramenta, mas gestão só é de pessoas, material, as ferramentas e equipamentos se controlam. Pessoas não se controlam, pessoas fazem gestão. Sim, verdade. Foi nisso que eu aprendi no curso de gestão estratégica. Que bacana. E eu aconselho um curso extraordinário. Sim, perfeito. Eu coordenei esse curso também, de pós-graduação. Sim. E 2 matérias que eu lecionei nesse curso seria gestão estratégica de negócios. Sim. E também negociação internacional. Que realmente eu tive, como eu fiz uma graduação de gestão estratégica, eu tive essa matéria dentro da graduação. Ok. Eu tive essas matérias dentro da graduação. E que realmente faz muito bem. Você pensa que... Por que a negociação lá não deu certo? Às vezes é cultural. Você tem que saber com quem que você está negociando. Perfeito. E tem que ter empatia nas negociações. Tem que ter empatia, exatamente. Tá. E isso não se faz no software. Se faz com pessoas. Exato. Se faz com pessoas. Sem dúvida. Bacana. Ô Jorge, e nesse... quando você fez a parte de gestão empresarial, também ajudou a completar. Eu acho que você pensou mais ou menos o seguinte:
o meu aprendizado está assim, só que tem algumas lacunas que eu preciso preencher o quebra-cabeça. Você pensou mais ou menos assim? Foi isso mesmo, por isso que eu fui no Lato Senso. E como tinha grandes mestres, doutores nessa universidade, eu aproveitei e fiz não com eles, mas dentro e com a direção deles, dentro da universidade. Aí eu fiz o Lato Senso em gestão empresarial. Para mim foi de grande valia. Bacana, legal. E eu sempre tenho falado aí para os nossos internautas, os amigos também, que assim, cada vez que a gente procura aprender um pouco mais, é muito bom porque a gente se torna uma pessoa melhor cada dia. E o jeitão, o olhar muda também. Quando você fez filosofia, mudou um pouco o seu olhar de mundo mudou também, meu olhar. Né? E os processos de produção, eles não crescem, aumentam com o esforço. Ele muda exatamente com um olhar diferente. Isso, sem dúvida. Com um olhar diferente, com um pensar diferente. Isso que faz toda a diferença. O esforço é importante, nós temos que ter esforço. Tá? Exatamente. O próprio Deus nos ensinou, esforço Sim, exato. Mas não pode abusar também. O esforço também não pode ser abusado. Tem limite, porque o esforço ele leva até um certo ponto, mas teve um cansaço, o estresse. Sim, e até os materiais também. Tem uma quantidade máxima de esforço que você pode colocar nele. Professor, você comentou uma coisa que eu falo sempre da sinergia. A sinergia ela é de extrema importância, porque olhando para a linguagem da engenharia, é a quantidade que uma ferramenta ou peça tende a trabalhar, mesmo estando avariada. Mas quando chega para o ser humano, ela é o estresse. Ok, perfeito. E esse estresse, se não bem controlado, ele pode ir para a tristeza, e aí ele pode gerar muitos outros problemas aí. Muitas doenças. Nesse livro eu falo um pouco sobre isso, que além de você ficar doente no teu trabalho, se o teu ambiente não é saudável, você adoece quem não tem nada diretamente com isso, que é seus familiares, seus amigos. Sim. Porque você não tem uma chavinha on-off que desliga, você leva esses problemas, não tem como não levar. O homem é holístico, ele é integral. E essa somatização de cargas negativas acaba contaminando o ambiente também. Baixa produção, desânimo, isso, né? O e clima pode gerar depressão também. Depressão, a maioria dos profissionais hoje no mercado, quando se faz uma análise criteriosa, eles estão deprimidos. O clima organizacional é fundamental dentro de um ambiente de trabalho. Sim, exatamente. E a gente tem que saber que o ser humano ele tem as suas fases, né? Mas quanto mais energia positiva ele tem, mais produtivo ele é, em todos os aspectos. O trabalho é uma melhoria do humano. Enquanto ele, vamos falar, explora o ambiente onde ele trabalha, onde ele usa, usufrui disso, ele tem que melhorar como ser humano. Porque tudo que está aí é para o humano. Usar racionalmente, né? Dentro dos limites, sem exploração exacerbada, nos limites. Tá? É essa visão que eu tenho de mundo. Perfeito. Não, isso é muito bacana, viu? Ô Jorge, e você acha que a sua impressão, assim, quando você terminou o livro, te deu uma sensação de bem-estar? Deu, porque já algumas pessoas que estão lendo já estão dando feedback. Que bom. Muito bom, que eu falo dos jovens, dos entrantes, eu falo da postura de um gestor. São reflexões abertas, não tem nada fechado aí. Quer dizer, não é considerado verdade absoluta? Não. É um posicionamento seu de vivência. De vivência, e isso pode ser mudado durante o longo. Futuramente. E melhorado também. Melhorado. Se eu fizer uma segunda edição, com certeza eu vou alterar alguns requisitos, melhorando ele. Ah, perfeito. Tá. Principalmente com os feedbacks que eu devo receber. Maravilha. Ô Jorge, então aquilo que o pessoal tem falado assim, que o homem tem que plantar uma árvore, né, para poder continuar a sobrevivência aí, né, da natureza, ter filhos para dar continuidade também, né, da linhagem. Sim. E o livro. Sim. Porque o livro é aquele filho que exige esforço também. Sim, claro, foi dedicação, virei algumas horas. Nunca vai ter um pendrive que você coloca aqui e puxa tudo isso. Não. Isso nasce do coração. Exatamente, E muitas vezes o pessoal me pergunta, fala, é fácil fazer um livro? Não. O fácil ou difícil é que depende muito da pessoa. Tem que iniciar. Porque assim, tem pessoas que às vezes são muito exigentes, ele dá uma palestra maravilhosa, mas na hora que ele vai colocar no papel, ele quer mudar, quer fazer aquilo, e nunca sai um livro. Nunca sai um livro.
quando na verdade ele poderia rascunhar aquilo e ir melhorando de vez em quando, né? Professor, quando nós começamos a falar, mesmo à distância, você motivou muito, que eu estava com esse livro assim, vai, não vai, você falou, Jorge, escreve, quando tiver mais ou menos 100 páginas, dá uma revisada, me passa aquilo, foi a dica que eu precisava. Ah, ok, eu precisava. bacana. Realmente a gente para com esse problema. E o grande problema que eu tive era o nome. Estava escrevendo o livro e não sabia o nome, vi aquele site e aí saiu o nome, porque o nome não é fácil de escrever. Isso, porque na verdade sim, você já tinha um norte, Sim. mas faltava um título marketeado, né? E um título que encaixasse com as reflexões que eu estava fazendo. Perfeito. Era na área de gestão, mas no último site assim saiu Reflexões para Gestores. Aí entenda que gestores aí não é um chefe. Qualquer pessoa faz gestão da sua carreira. Isso é para a dona de casa, para o empresário, para o microempresário e para o gestor mesmo. Exatamente, porque assim, de alguma forma, todo mundo faz uma gestão. Até a dona de casa, para fazer o café da manhã, almoço, jantar, as roupas que tem que ficar prontas e tudo mais. Principalmente ela. Né? Exatamente. Então, tudo tem que fluir certinho como se fosse um relógio. Perfeito. Né? E a empresa também. Você tem, a empresa tem que ser voltada a resultados. Exato, preço, prazo e qualidade. Exatamente. Então, essa parte de você falar aí do ser humano, principalmente, é muito importante. Ô Jorge, e essa parte aí que você é palestrante aí na área de desenvolvimento humano, te completa também? Completa porque eu consigo ajudar pessoas. As pessoas têm que entender o propósito do trabalho. O trabalho não é mera produção que te deixa cansado ou simplesmente para você ficar rico. A riqueza tem outro nome. Exato. A riqueza é o conhecimento. Essa é a grande riqueza. Porque o trabalho cansativo, vamos falar, o trabalho manual, ele tem limite, é produzir-se, mas tem limite. O trabalho intelectual também. Mas a satisfação humana é quando você melhora todos os dias. Eu costumo dizer que as coisas feitas pelo homem nascem prontas e vão se terminando, vão se findando. O homem nasce não pronto, ele vai se completando a cada dia. Isso é o autoconhecimento. Hoje eu já estou melhor do que quando acordei de manhã. Que ótimo. Ô Jorge, mais uma pergunta. Você é um pesquisador da corrente de Foucault. Perfeito. Você se formou já há muitos anos. Sim. Mas de alguma forma sempre aquilo ficou assim na tua cabeça como um lembrete. Fala, eu preciso sempre tá ligado. O que te cativou aí? Eu atuo hoje na área elétrica, né? E um dos grandes problemas, erroneamente, as pessoas falam, olha, está com muita corrente no terra. E eu fui muita corrente no terra. Isso. Olha, o terra não gera corrente, porque se fosse um gerador ia ficar rico, ia fazer. Sim. Então se o terra tem corrente, algo está em falta. Aí eu fui verificar e cheguei à conclusão que a maioria dessas correntes de terra é por corrente de Foucault. Eu falo de Foucault. Por quê? O professor como engenheiro, engenheiro eletricista, tá bem? Sabe muito bem que a somatória é vetorial. I1 mais I2 mais I3 mais IN tem que dar zero. Okay. E nós não respeitamos isso. E quando nós não respeitamos isso, essa corrente vai para infinito e fica nas estruturas. Porque o próprio sistema tem que equilibrar e se anular. Exato. Isso é física, se aplica para todos os sistemas, não só elétrico. Sim. Tá certo? As forças vetoriais se anulam, tá certo? Certo. Os esforços. E quando você não anula isso, ela vai para a estrutura metálica e provoca essa corrente. Tá? Okay. Mas é um assunto bem mais profundo que a gente pode um dia escrever um artigo sobre isso. Pode virar um livro também, né? Pode, porque cabe bastante. Tem poucas pessoas pesquisando, eu verifiquei que tem um indiano que faz pesquisa sobre corrente de Foucault. E aqui no Brasil eu estou divulgando isso com os colegas e pedindo para que os colegas se juntem para somar também sobre isso, porque são perdas significantes. Só para o professor ter uma ideia, quando soma numa indústria, chega a 3% as perdas por corrente de Foucault, começando lá pelo transformador até a última máquina. 3% de um sistema de energia é muita perda. É verdade, sem dúvida. Jorge, um prazer imenso aí, tá? Já virei teu fã aí. Obrigado. E espero estar junto com você aí nos próximos livros aí também. Eu só tenho que agradecer, professor, e dizer para você que fiquei encantado desde o dia que a gente se conheceu por telefone e hoje pessoalmente. Muito obrigado. Obrigado a você, tá? Obrigado. Okay. Espero que você venha outras vezes para nos brindar aí com o seu conhecimento. Com certeza. Muito obrigado. Internautas, os agradecimentos, então,
ao professor José Jorge Porto, autor do livro Reflexões para Gestores. Nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.